Hoje eu vou ler um poema meu sobre a minha experiência, uma das minhas experiências da minha infância sendo uma mulher trans. É um poema muito simbólico para mim, é um poema que tem muita. Eu abro de fato ali algo muito íntimo. É um poema que está no meu primeiro livro, que o link deve estar aqui embaixo na descrição. Se não tiver ainda, em breve estará. E antes de ler esse poema, eu vou te contar como é a dinâmica da minha leitura. Eu gosto de ler o poema inteiro para você, aí você absorve, depois eu vou te contando o que eu pensei em cada verso, como eles se conectam com a minha história, com o que eu quis significar para cada verso desse poema. E eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, eu sou poetisa, e eu espero que você goste dessa leitura de poemas. Se inscreve aqui no canal e vamos que vamos para a leitura deste poema. O nome do poema é Segredos de Infância e ele faz parte do meu primeiro livro, que se chama Tem Até Menino que Vira Mulher e Outras Mentiras que Te Contaram. E vamos lá. Era mágico, o armário da mãe, roupas, inveja. E eu nasci menino. Porque não eram minhas. Vestia vestido, salto alto, camisola, calcinha, chorava ao espelho, chorava. E despia, sem roupas, o corpo pequeno, no avesso do espelho, menino vestindo mulher. Décadas até despertar, mas não ali, em meio às lágrimas, por não entender que nasci mulher num corpo diferente. Então é um poema muito, né, que narra eu, enquanto criança, não entendendo quem eu era, o que eu era. Não tinha acesso a esse tipo de informação. E ali traz muito essa questão do armário da minha mãe, né, do armário que eu tinha acesso, porque eu morava com a minha mãe e no meu quarto tinha um armário que metade eram minhas roupas e metade parte das roupas da minha mãe. Então eu tinha o acesso era muito fácil para mim, né, então eu poderia explorar aquele armário sem ninguém saber que eu estava explorando aquele armário. Então é muito foi muito interessante ter esse acesso para mim e eu não entendia o que isso significava na época, né. Então lendo aqui verso a verso, era mágico o armário da mãe, roupas inveja. Então eu tinha abria aquele armário, eu via, assim, é quase como se fosse um uau, assim, um brilho, tinha um glamour, mesmo não gostando muito dos estilos das roupas da minha mãe. E quando eu comparava ali aquele armário com o meu que estava logo do lado, eu não sentia essa mesma magia pelas minhas roupas, né, eu não sentia, não brilhava tanto meus olhos olhar para as minhas roupas, mas quando eu olhava para as roupas da minha mãe, principalmente para os sapatos, eu amava, era algo muito impactante, muito mágico para mim. Então, vem daí, e aí isso puxa pra inveja, que é uma palavra muito densa, muito, eh, pesada para muitas pessoas, mas eu me acostumei e eu entendi que ela é uma palavra diferente para mim, né, ela de fato tem um peso muito grande. Eu trabalhei muito essa palavra na minha terapia, e é um sentimento, se é que dá pra gente chamar de sentimento, mas que eu convivo ao longo da minha vida, né, principalmente das mulheres cis, né, a inveja que eu tenho de não ter o corpo de uma mulher cis, a inveja que eu tenho de poder andar tão belíssima, com tanta confiança. Eu sei que muitas das mulheres não trazem isso, mas pra mim, né, na minha cabeça existe uma questão de autoconfiança das mulheres cis que talvez eu não tenha ainda. Então, a inveja é um sentimento com o qual eu me habituei lá do comecinho, eu senti inveja das roupas da minha mãe, senti inveja da minha mãe, senti inveja das minhas amigas e tudo mais. Então é um sentimento que eu me habituei a conviver com ele. E aí, né, vem aqui, e eu nasci menino porque não eram minhas. É, claro que eu nasci aqui é muito simbólico, eu não nasci menino, eu nasci num corpo que é dito comum de menino, né, mas e eu que já questiono, por que não eram minhas aquelas roupas? E não aquelas roupas específicas, e aqui acho que tem uma questão da economia de palavras da poesia, e tem uma palavra que não aparece aqui, mas que talvez traga um significado mais interessante, que é o por que não poderiam ser minhas, que é a meio que trazer essa vibe de possibilidade futura, porque depois elas se tornaram minhas, não exatamente as roupas da minha mãe, mas as minhas roupas que são ditas como femininas são minhas, de fato. Então, é uma questão de possibilidade futura que não se concretizou ainda naquele momento. E aí vem uma sequência aqui de versos muito táteis, muito fáceis de imaginar, de você entender a narrativa, né? Então é vestia, vestido, salto alto, camisola, calcinha. Então aqui é muito direto ao ponto, vestia as roupas da minha mãe, né? Colocava ali, explorava aquele ambiente, aquele armário, aquelas peças, aqueles tecidos, aqueles caimentos, e logo em seguida chorava e despia. Quer dizer,
pulei uma parte. Chorava ao espelho, chorava e despia. Então aí vem o impacto de pôr aquelas roupas, de gostar de colocar aquelas roupas, mas de ao espelho não ver o que eu, né, não ver a mulher que estava aqui dentro. Então eu não entendia, não compreendia, não sabia das possibilidades, não tinha muito conhecimento de mundo. E aí eu entendi que aí eu entendi não, aí eu começava a chorar, né, começava a ficar triste por vários motivos, pela inveja, pela tristeza, por não entender nada daquilo que estava acontecendo, e aí eu começava a tirar as roupas, né, então o corpo pequeno, né, meu corpo de criança no avesso do espelho, porque obviamente o espelho nos mostra o contrário, menino vestindo mulher. E aqui é muito interessante que eu não tinha acesso a roupas de meninas, eu tinha acesso às roupas da minha mãe, que era uma mulher adulta, né? Então, eh, querendo ou não, acho que isso também é muito impactante de tinha uma antecipação de idade que isso por si só também já causava um impacto muito grande dentro de mim, porque também seria muito mais difícil de me ver naquelas roupas, sendo que eram roupas de pessoas adultas, né? Então, acho que aqui tem uma distorção muito grande de imagem também. É, e aí vem em seguida, né, de décadas até despertar. E isso acontece porque de fato, comecei a entender quem eu sou a partir dos meus 20 e tantos anos, né? Então foram décadas ali que eu realmente despertei isso em mim, né? Que eu fui entender, que eu fui questionar, que eu fui fazer terapia, que eu fui trabalhar e me afundar dentro de mim para poder emergir quem eu sou. E, mas não ali em meio às lágrimas, né? Então trazendo de volta para o tempo presente, por não entender que nasci mulher num corpo diferente. E aí é de fato isso, né, eu não tinha essa educação, acho que na época, né, eu nasci em 91, então na época que eu era criança não se falava muito sobre isso, não tinha nem muitos estudos sobre isso. Então eu de fato não ia ter acesso a entender quem eu era, a entender que eu nasci mulher, que eu posso ser mulher, uma mulher trans, uma mulher que nasceu num corpo que não é dito como de mulher trans, né. Então, ali eu não entendia nada disso e apesar de explorar, apesar de ter essa curiosidade, algo aqui dentro que me falava que algo era diferente, ali eu ainda não entendia. Então, esse é o meu poema de hoje, né? Aqui, o título dele é Segredos de Infância, porque isso tudo eu fiz muito em segredo, eu tinha muita vergonha disso, né? Nenhum amigo meu sabia disso, minha mãe não sabia disso. Talvez ela pudesse desconfiar pelas roupas bagunçadas, eu provavelmente não sabia arrumar as roupas iguais elas estavam, mas era um segredo que eu tinha e que hoje eu tô expondo aqui pra você, que eu tô expondo também no meu livro. E eu espero que você tenha gostado dessa leitura de poema. É, não que ela precise significar exatamente o que ela significa pra mim e pra você, talvez ela tenha ressoado de uma outra maneira aí. Se ressoou, me conta aqui nos comentários o que que você achou, como que bateu em você, se te levou a questionar alguma coisa, se te levou a refletir sobre alguma coisa, ou até conhecer uma outra realidade. E também me conta se você não gostou, faz parte também, acho que a gente não precisa criar coisas que todo mundo gosta, tá tudo certo. Espero que você tenha gostado. Espero que você goste dos meus vídeos. Se inscreve aqui no meu canal, curte e até um próximo vídeo. Um beijinho, tchau.